Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de março de 2018. O programa F5 está no ar, ao vivo, pelo Infomoney TV e pelo Facebook do Infomoney. Eu e Gustavo Cunha, mais uma vez aqui trazendo novidades, né? Novamente. E inovação, né? Inovação. E hoje vamos falar sobre um tema que está bem na moda, tá todo mundo falando sobre isso. Estou curioso, você que está assistindo aí já conversou com um robô? Olha, eu apostaria que sim. Se você está achando que não, eu apostaria que sim. É disso que a gente fala hoje, de inteligência artificial. Recebemos o Alexandre Dietrich, executivo do IBM Watson, e ele vai falar do que é inteligência artificial, que passa por essa conversa com o robô e muito mais. Já já você vai entender isso com quem vive a inteligência artificial, né? Boa. Então vamos começar. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Obrigado, Gustavo. Tá. Obrigado. Então, acho que a primeira curiosidade que a gente teria é dar assim, um panorama para a gente de o que é inteligência artificial, como é que ela se desenvolveu, que estágio está hoje, o que é inteligência artificial? Tá bom. Bem, na verdade, inteligência artificial é um grupo de tecnologias, vamos dizer assim, dentro do campo da ciência da computação. E não é algo que surgiu agora, semana passada, um ano atrás e tudo mais. Ela foi já concebida na sua base teórica desde os anos 50 e muitas vezes ela veio e entrou e saiu, vamos dizer assim, das necessidades de mercado. E hoje, nos últimos anos, tá, eu diria assim, principalmente a partir dessa última década aqui, ela se tornou propícia para ser utilizada. Tá? E por que isso? Tá? Aí eu acho que é uma coisa muito interessante, porque nós estamos vivendo uma transformação digital. E essa transformação digital está disponibilizando dados num volume muito grande, que são a base, muitas vezes, de projetos de inteligência artificial, capacidade cognitiva em cloud, que você consegue experimentar, novos algoritmos, novas formas. Então, a inteligência artificial, e é importante vocês verem a questão dos dados, tá? Esses dados... Quer que a gente ponha na tela isso? Seria legal para ver. Os dados que a gente está muito acostumado, sistemas de computador vinham usando até então, são dados estruturados, tabelas financeiras, registros de clientes, coisas que as máquinas sabem. O problema é que as informações que estão sendo geradas por nós mesmos, indivíduos, quem estão nos assistindo aqui, são muitas informações que a gente diz não estruturadas. Fotos, vídeos, imagens. E você precisa, muitas vezes, o quê? De um humano para interpretar essas informações. Isso. O que está naquele texto, o que está naquela foto. Então, justamente, a inteligência artificial veio para poder cobrir essa lacuna. E o que a gente diz? Que são sistemas que aprendem, tá? Que essa é a base, aí sim, machine learning, que é uma terminologia que se escuta muito, tá? Deep learning, quer dizer, sistemas que aprendem em cima das informações que nós humanos ensinamos com dados, que uma vez aprendendo conseguem compreender esses dados não estruturados, vídeos, fotos. A gente está fazendo isso todo dia quando a gente marca uma foto dentro das redes sociais, tá? Ensinando a máquina. Na verdade, o sistema a entender a imagem, no caso a fisionomia de uma pessoa, e depois ele próprio reconhece. Quer dizer, ele aprende, depois ele consegue ler, e aí com a capacidade computacional, com muito mais velocidade que nós, né? Eu consigo olhar quantas fotos e saber. Uma máquina consegue isso muito mais rápido. Quando eu falo de dado não estruturado, eu estou falando também de linguagens, textos. Então, você tem tecnologias de inteligência artificial como processamento de linguagem natural e você consegue extrair valor. Entendeu? Eu gosto de dizer, qual é a diferença entre o São Paulo cidade, do São Paulo santo, do São Paulo município? É a mesma palavra. Para a máquina é difícil. Para a máquina é difícil saber. Agora, com inteligência artificial, você consegue ensinar ela a interpretar e separar esses valores. E uma vez se ela entende linguagem natural, eu também consigo construir capacidade de conversação. Então, os sistemas, e aí vem o que você comentou no início. Eu posso conversar com um robô, eu posso conversar com uma aplicação. Conversar não significa só falado, pode ser escrito. A gente faz muitas mensagens, a gente troca. Então, te imagina você usar essa tecnologia para você mudar a sua forma como você interage com as aplicações, com o seu carro, porque você conversa e o sistema entende com essa capacidade de interpretação. E por último, o sistema também, aprendendo com todas essas interações digitais que ele vai recebendo e guardando, ele pode também ajudar a raciocinar, a criar ideias, a encontrar padrões nesse mar de informações que existe, que a gente não consegue lidar com todos. Nós humanos estamos no nosso limite de memória, no mundo da informação, tá? Estamos aqui num ambiente de
informação, quantas informações a gente consegue guardar e recuperar. Então, é óbvio que nós estamos num limite que eu preciso de uma tecnologia que nos ajude a trabalhar isso. E aí que entra a inteligência artificial, com todas essas tecnologias que tem. Agrega ao que a gente já sabe, né? Com certeza. Bom, quando se fala de inteligência artificial, o Watson é referência. Com certeza. E por quê? Não é de, você falou, inteligência artificial não é de hoje. O Watson também não é uma ferramenta que apareceu hoje, né? Sem dúvida, tá? O Watson, na verdade, é uma plataforma de inteligência artificial e a gente diz que ele é focado para as empresas utilizarem e chegarem nos seus clientes finais, tá? O Watson surgiu quando? O Watson surgiu como um sistema, de fato, tá? Em 2011, em fevereiro de 2011, num desafio que a gente fez num programa, famoso programa de perguntas e respostas, o Jeopardy. E aí sim ele era um grande sistema que foi treinado para competir. Tá? E o que a IBM queria naquele momento? É justamente mostrar que aquela tecnologia de inteligência artificial, de repente, ela passou a ter um ambiente fértil para você poder utilizar. Por mais que ela já estava há 60 anos em ebulição e idas e vindas. Tá? Então a gente usou o Watson justamente para chamar a atenção. Que essa tecnologia era possível, só que a forma que a gente acabou indo para o mercado não foi com um grande sistema. Foi uma forma até de você poder democratizar e fazer com que todo mundo pudesse utilizar, todas as empresas que quisessem construir suas aplicações, que quisessem criar novas formas de interagir com seus clientes, pudessem utilizar. Então o Watson hoje, na verdade, são serviços, tá? Vários serviços que você tem disponível na Cloud IBM, onde você constrói. Você quer dar uma capacidade de conversação para a sua aplicação, você usa um serviço. Você quer dar uma capacidade de interpretar a emoção que tem num determinado texto, você escreve um artigo. Esse artigo ele é positivo, ele é negativo, ele é neutro. Você, quando escreveu aquele parágrafo, estava um pouco mais irritado, tudo isso você consegue tirar de texto. Tá? Exato, então você usa esses sistemas, esses serviços do Watson na Cloud muito facilmente para construir, dar essas capacidades para as aplicações, para os seus sistemas. Né? Eu sou um cara, eu escrevo muito conteúdo, o Gustavo também, e aí você escreve e acha que, né, tem algo que você quer passar e não sabe exatamente se vai conseguir. Poderia ter uma inteligência artificial me dando uma resposta sincera e fria. Com certeza, podendo avaliar isso, quer dizer, você treina e te dando insights. Vai substituir? Não. Vai te ajudar a, quem sabe, ver, será que eu dei o tom adequado nessa conversa? Isso. Será que eu estou usando os termos corretos? Qual o impacto que vai dar isso na maioria das pessoas? Não, isso aqui vai gerar um impacto de um pouco de tristeza. É isso que eu quero passar na minha comunicação? Não. Você alterando o seu texto, você tem. Então, você extrai muita coisa com o uso de processamento de linguagem natural, que é uma das, vamos dizer assim, dos campos da inteligência artificial, tá? E com esses serviços do Watson, para você entender o que tem de fato naquele seu texto. Se aquela palavra São Paulo dentro de um texto refere a cidade, o estado, o santo ou o time de futebol. Faz muita diferença. Experimenta fazer um search, uma pesquisa aí no site da palavra São Paulo. Vai vir informações de tudo que é lado. Vai bugar o Google. Mas no seu contexto, pode ser que você não. O meu domínio de conhecimento que eu estou trabalhando aqui é futebol. Então eu só quero recuperar, trabalhar informações ligadas ao São Paulo futebol. Perfeito. Entendi. Entrando um pouquinho mais no dia a dia nosso, Alexandre, assim, acho que eu tenho um pouco da visão de que assim, a inteligência artificial na minha cabeça está para tudo. A gente já tem acesso, já vê tudo. Mas ela é uma coisa hoje que as pessoas, quem quer montar um business pequeno consegue utilizar, ou ela é só coisa de gente grande? Que tem lá e que vou ter investimento lá, tem que ter um valor significativo para conseguir utilizar isso. Como é que é isso hoje? Na verdade, justamente ela é para toda e qualquer empresa de qualquer tamanho. Tá? E se vocês verem, por exemplo, todos esses serviços dentro da nossa plataforma, você tem uma camada que a gente chama de freemium, tá? É free, é grátis. Justamente o quê? Para você fomentar que qualquer empresa uma empresa de um programador ou de uma pessoa que sabe usar um pouco de tecnologia, ela consegue utilizar, prototipar, fazer acontecer. E se o volume dela é muito baixo, quem sabe até entrar em ambiente de produção. À medida que ela cresce, aí sim ela passa, vamos dizer assim, o dispêndio pelo uso e tudo mais. Mas o uso vem
Se ela cresce é porque ela também está tendo receita. Então, você faz um alinhamento, obviamente, do teu fluxo entre receitas e a tua saída com base nisso. E se uma empresa, uma startup pode fazer isso, por que não a maior empresa do Brasil, as maiores ou as médias? Quer dizer, então, de fato, é uma tecnologia para qualquer tamanho de empresa. E ela vai compondo esses serviços de acordo com a necessidade e vai crescendo com o tempo. Deixa eu dar, por exemplo, alguns exemplos, tá? E se a gente puder mostrar aqui, tá? São 3 casos aqui, a gente fala muito, tá? Dos chamados chatbots, tá? Que praticamente muitas empresas estão hoje tentando mudar a experiência de nós, consumidores, com as empresas, com aquelas janelinhas de chat onde eu posso fazer perguntas. Eu vou um pouco além, eu acho que é muito mais, são realmente agentes virtuais, que você pode evoluir e fazer com que a experiência do consumidor mude com aquela empresa, porque ele pode ir direto ao que ele está buscando e não ter que falar a linguagem dos sistemas, dos computadores, dos menus e tudo mais, ele vai. Dá um exemplo aqui, por exemplo, do lado direito a gente tem aqui a Dr. Cuco. Dr. Cuco é uma startup. Ela montou um aplicativo que roda no celular. É uma enfermeira digital, que tem uma série de funcionalidades que ela dá, pode me lembrar a hora que eu tenho que tomar um remédio e tudo mais. Só que ela tem uma das funcionalidades lá ele entra numa conversação que você pode fazer perguntas sobre planos de saúde, sobre hospitais, e ele vai e te responde em relação a isso aí. É uma startup. Do mesmo lado, uma grande companhia como a Algar definiu quando ela ia lançar um novo produto para o mercado, para ajudar o cliente na escolha, criou um agente virtual chamado Ana, que ajuda na tirada de dúvidas sobre qual o melhor produto que atende ao cliente. E o Arthurito, que é meu xará, isso aí. O Arthurito, tá? Pois é, você vai sentir à vontade, né? O Banco de Crédito do Peru, que é um banco extremamente tradicional, quando ele lançou o banco digital, toda a relação é digital com os clientes deles. E eles chegaram ao ponto de criar uma persona digital de conversa, que é essa figurinha aqui do robozinho, o Arthurito, e você fala com o Arthurito para saber informações sobre seu cartão de crédito, câmbio, pelo Messenger do Facebook. Nossa. Quer dizer, você conversa dessa forma. Então, assim, você tem para qualquer tamanho de empresa, você vai usando e você não começa grande, você não cria um grande sistema de inteligência artificial. Você coloca capacidade de inteligência artificial em funções, em alguns aspectos que você quer da sua aplicação, do seu sistema que você quer. E ele vai ser, assim, nesse sentido, ele vai ser tão mais útil quanto mais informação você tiver para alimentá-lo, certo? Com certeza, porque na verdade, diferente dos sistemas tradicionais, que toda a inteligência está onde? Está na programação. Eu que sou um usuário final, eu passo, vamos dizer assim, o que eu quero que um sistema faça, um programador que entende linguagem de programação programa aquilo, coloca no sistema. Toda vez que eu quero alterar aquela lógica, alguém tem que alterar. Um sistema de inteligência artificial, ele é baseado em dados, ele aprende com os dados. Então, você dá exemplos, coloca informações dentro, coloca dados, ele vai aprendendo e vai dando respostas de acordo com aqueles dados que você tem. Se a resposta não está adequada, pode ser que eu passei poucas informações, eu tenho que dar mais dados. Da mesma forma como aqui, eu não vou alterar nada no cérebro de vocês, não vou mexer uma linha de código, vou só dar meia hora de informações, quer dizer, estou dando dados para vocês, depois de meia hora vocês vão ter respostas diferentes sobre a pergunta o que é o IBM Watson. E simplesmente eu passei dados. Da mesma forma funciona um sistema dessa maneira com inteligência artificial com o Watson. A inteligência poderia ser o programador? Na verdade sim, mas a gente sempre diz o seguinte, que se eu quero criar um sistema, por exemplo, para responder sobre qual é o melhor investimento que eu tenho que fazer, será que é um programador de computador que consegue fazer esse sistema? Ou será que quem sabe essa resposta, ou quem entende mais, é um especialista? Então, normalmente, quem treina um sistema de inteligência artificial são os especialistas, são os curadores das informações que você coloca lá, são as pessoas que entendem do assunto que você quer que o sistema trabalhe e responda para você e te auxilie, entendeu? E o quanto essa inteligência artificial é de fato já inteligente? Ela já consegue substituir humanos, por exemplo? Fazer o que a gente faz? Na verdade, temos que separar o seguinte, existe a inteligência de artificial, vamos dizer assim, narrow, quer dizer, de maneira restrita, tá? Existe inteligência artificial de maneira genérica,
Tá? A inteligência artificial, de maneira genérica, seria algo similar a um humano. Quer dizer, que consegue genericamente responder sobre qualquer assunto de qualquer forma. O que nós estamos falando hoje, de maneira, não só a IBM, mas a maioria do mercado, é inteligência restrita, narrow, ou seja, que você ensina num domínio de conhecimento. Então, na capacidade de um domínio de conhecimento, pela capacidade computacional que tem, pelo volume de dados que um sistema desse consegue ingerir, que nós humanos não guardamos, né, porque nossa memória é limitada, eu diria, dá para fazer muita coisa similar, emulando o que um humano faz. Substitui. Eu aqui posso estar falando de inteligência artificial, se você fizer uma pergunta para mim de fundo de imobiliário, eu vou te responder, quem sabe, na mesma hora. Um sistema que vai me responder de inteligência artificial, provavelmente ele foi treinado para fazer aquilo, ele não vai ter a segunda. Então tem uma série de funcionalidades que eu diria que nós ainda estamos muito longe, porque o foco é em você ajudar usando inteligência artificial em tarefas que são repetitivas, que você agrega muito pouco valor daquilo que nós humanos somos muito bons. Os humanos agregam pouco valor e aí passa isso para o robô fazer. Exatamente. Tarefas que a gente não percebe, mas tarefas que a gente faz de maneira sem pensar, e até dirigir a gente faz muito, porque muitos de nós dirigem falando no celular ou mandando mensagem, ou seja, se eu consigo dirigir falando no celular mandando mensagem, é sinal que eu estou pensando naquele ato. Entendeu? Então, qualquer atividade que de alguma forma a gente faz sem pensar, aquela resposta que um agente de call center todo dia responde 50 vezes a mesma coisa, ele já não pensa mais. Então, essas coisas, de alguma forma, elas podem ser automatizadas. Uma vez que você traz inteligência artificial que interpreta informações aí não estruturadas, textos, voz, óbvio que você abre um campo de algumas tarefas que você consegue automatizar, porque agora eu tenho uma tecnologia que me ajuda a entender aquilo que antes os computadores, os programas não conseguiam entender, porque eu precisava estruturar a informação. Agora eu consigo fazer isso. Então, assim, é uma questão de você poder usar. Nós acreditamos muito forte dentro da IBM que a tecnologia não vem, ela vem, na verdade, para aumentar a nossa capacidade humana. Tanto que a gente fala inteligência artificial, inteligência aumentada, quer dizer, humanos trabalhando junto com a tecnologia para você evoluir e trazer e, obviamente, atingir novos patamares, até como sociedade, como organizações. É uma coisa que vem para agregar e não tirar o emprego operacional, né? Aquela coisa que acho que ninguém gosta até de fazer. Eu lembro sempre aquela história do Chaplin lá, que ele ficava apertando parafuso, né? E ninguém gosta daquilo, aquilo é um robô ou alguma coisa mais... Sem dúvida, porque é uma ação que, na verdade, tá? E aí, se possível, pudesse mostrar esse chart aqui, que eu acho que é um chart que mostra a nossa visão. A gente acredita muito claro o seguinte, é uma nova parceria. Nós estamos estabelecendo uma nova parceria entre homens e máquinas, através da inteligência artificial. E por que isso, tá? Se você pensar sistemas de computador e essa tecnologia de inteligência artificial, ela permite que eu agora conversa em linguagem natural. Ela tem uma capacidade ilimitada porque ela está sentada, vamos dizer assim, em cima de cloud que supostamente, vamos dizer assim, é algo que cresce, escalável e tudo mais. Consegue localizar padrões, comportamentos e coisas, e um volume de dados inimaginável, que nós humanos não conseguimos correlacionar. Então tem uma série de coisas que eu tiro proveito disso. Só que quem treina esses sistemas, quem coloca, somos nós humanos. Só que tem um lado que as máquinas não estão, eu diria, ainda nem perto de fazer. Todo lado criativo, todo lado ético, todo lado moral, de abstração, isso são qualidades nossas humanas que eu não consigo tornar isso, jogar isso. Sim. Na verdade, se você consegue tirar o melhor dos sistemas com o melhor dos humanos, aí que eu diria que a gente tem uma inteligência aumentada. A gente, de fato, consegue fazer, atingir novos patamares. E por que eu digo isso? É um ciclo. Porque nós humanos ensinamos os sistemas, à medida que os sistemas fazem aquelas tarefas repetitivas, que a gente agrega muito pouco valor, nos sobra tempo também para fazer. E tarefas que a gente não conhece ainda. Exatamente. Né? Habilidades que a gente vai desenvolver quando tiver esse tempo sobrando. Né? Sem dúvida. E se um sistema de inteligência artificial consegue me dar respostas muito mais rápidas e, quem sabe, respostas que eu não sabia, eu me preparo para fazer novas perguntas. Exato. Os sistemas são muito bons para responder.
E nós humanos somos muito bons para pensar qual é a próxima pergunta, o que mais. E o que move o mundo é isso, são as perguntas. Né? A curiosidade, a criatividade, até a ambição humana, quer dizer, é isso que movimenta o mundo. E nós estamos nos limites, como eu falei, nessa transformação digital que a gente vive, armazenar, guardar todas as informações que a gente possui é muito difícil. A gente está num limite. Quantos dados eu tenho hoje disponíveis num final de um dia, quantos eu consegui de fato armazenar, processar, criticar, avaliar. Quer dizer, se eu tenho algo que me ajuda a manipular as informações, eu provavelmente vou chegar a novos insights também em cima de coisas e se cria uma nova parceria, uma relação positiva. Essa é a nossa visão, é a minha visão pessoal também. Eu estou vendo você falar, eu lembro, eu tenho filhos pequenos, né, Alexandre, e aí você vem nesse mundo novo, né? Ou seja, você tem um sistema educacional que ainda é muito baseado em conteúdo, né? Conteudista de grande maioria das escolas ainda segue o modelo de que a pessoa tem que aprender, tem que decorar, tem que fazer a prova para passar no vestibular, uma coisa muito conteúdo. O que eu estou escutando aqui é uma coisa assim, não, o conteúdo está aí, ele tem até demais, a gente não consegue processar, e a inteligência artificial ajudaria nisso, né? Nesse ambiente, como é que é a relação, assim, como é que vai ser a pessoa ideal para trabalhar lá na frente? Como é que ela vai precisar ser? Que tipo de Seus filhos pequenos vão estudar o quê, Alexandre? Com certeza. Ter as respostas de todas essas perguntas também não é fácil. A gente sabe que, com certeza, quer dizer, nós estamos vivendo um mundo de transformação, de tantas informações que é difícil processar. E o que está acontecendo é o seguinte, de fato, o momento que a gente está vivendo é que a tecnologia está avançando numa velocidade tão grande que nós humanos não estamos conseguindo acompanhar. Nós humanos como sociedade. Como, né? Sociedade como um todo. Na verdade, sempre que surgiu uma nova tecnologia, os humanos conseguiam, aos poucos, equilibrar e aprender a fazer. Só que a gente vive um momento de transformação de tecnologia que não é só inteligência artificial. É IoT, é blockchain, é impressão 3D, é um monte de tecnologia que de fato está acontecendo, as tecnologias estão sendo tão mais rápidas e a capacidade como sociedade humana a gente não consegue ver. Aqui a gente acha que justamente a inteligência artificial entra para fazer isso. Você reduzindo um pouco esse gap, você colocando auxiliando nós humanos a processar essas informações, a tirar valor, a contextualizar dentro daquilo que eu preciso. Então, hoje, de fato, um aluno, e eu tenho filhos, eu sei desse desafio, qual é a profissão do futuro? O que vai ter? Na verdade, a profissão do futuro provavelmente vai ser, você é um cara financeiro, você vai ter que ter habilidades também de tecnologia, você vai ter que ter outras habilidades, você não consegue mais ter, quem sabe, profissões totalmente estanques, porque a tecnologia, de alguma forma, ela está sendo disruptiva em todas as profissões. Eu acho que não tem profissão hoje que não sofre os impactos da tecnologia. O que o smartphone com a internet e as redes sociais mudaram em todas as profissões, de alguma forma impactou. Então eu acho que se eu posso dar alguma recomendação, eu diria o seguinte, não parem de estudar, não parem de aprender. Eu acho que fazer um curso universitário e achar que dali aquilo vai ser a minha carreira o resto da vida, você vai ter, quem sabe, 2, 3, 4, 5 carreiras diferentes e vai tendo que incorporar capacidades distintas. Eu trabalho no segmento financeiro, eu tenho um filho que trabalha no segmento financeiro, ele precisa estudar tecnologia, analytics, tudo isso, porque não basta ele ficar totalmente naquilo ali. Um outro filho quer seguir a área de animação 3D, mas se ele não incorporar, quem sabe, características de outras indústrias, também não vai. Então, eu acho que o que vai nos manter é o seguinte, num mundo em constante transformação e mudanças, com novas tecnologias vindas, você tem que estar, de alguma forma, gostando e sempre se mantendo atualizado para que você não perca, de fato, o seu tempo e a sua profissão, ela deixa de existir. Tudo bem, essa tarefa que eu faço, essa profissão, mas outras surgirão. Ela muda muitas vezes a forma. Então a capacidade de se reinventar. O tempo inteiro Eu particularmente acho que quem tem medo de que a gente vai ser substituído por uma inteligência artificial, um robô, não prestou atenção em algo importante que você disse aqui, que essa ideia assim, o conhecimento humano é estanque e a tecnologia vai passar. Mas a tecnologia também vai impulsionar o conhecimento humano. Então outras habilidades, outras funções, outras empregabilidades, né, vão surgir que a gente não conhece hoje.
Com certeza, e na verdade eu acredito muito na tecnologia, mas eu acredito muito no Homo sapiens, né? Nossa capacidade, quem estuda a história sabe, nós tivemos já N momentos na nossa história de revoluções, que parecia que iam acabar profissões, e na verdade a tecnologia veio e ela acabou criando novas e dando um salto econômico fantástico. Eu acho que vai acontecer. Você tem tarefas que vão ser substituídas, até porque tarefas nós mesmos não gostamos de fazer. Ninguém quer fazer. Alguma profissão vai ser afetada? Vai. Mas quantas outras vão ser geradas e quantas outras vão agora eu tenho uma tecnologia que realmente me ajuda. Eu gosto de dizer o seguinte, vocês que são do mundo financeiro, vocês há anos têm tecnologia para ajudar vocês, planilhas, números. O advogado, quem trabalha com textos e tudo mais, não tinha essa vantagem competitiva, certo? Esse profissional, por exemplo, agora ele tem uma tecnologia que ajuda ele também, no texto, o jornalista. Então, e quem sabe esse gap que essas profissões tinham, por não ter tecnologia ajudando tanto nas próprias tarefas, agora eles ganham, entendeu? Então é uma transformação. Assim, crucial, né? Você pegar o desenvolvimento do mercado financeiro nos últimos 30 anos foi muito alavancado por conta de tecnologia. Tecnologia. A capacidade computacional, que possibilitou as bolsas, globalização, conectividade, tudo isso que isso aí. Tem alguns setores que eu concordo, que tem menos essa parte matemática, acabaram deixando um pouco, e agora com essa parte inteligência então agora você começa a equilibrar, exatamente, usar, você consegue equilibrar. Por isso eu digo assim, a gente fala que nós estamos vivendo uma nova era, uma era de inteligência artificial, de computação cognitiva. Na verdade, a gente está vivendo uma era onde o aprendizado é fundamental, porque a gente vai ter que estar constantemente incorporando. E esse aprendizado ele vem para nós humanos, mas vem para os sistemas. Porque se os sistemas vão aprendendo também e vão evoluindo com as informações, com os dados que eles têm, então na verdade é tanto sistemas, né, tanto aplicações, quanto nós humanos em constante aprendizado para você obviamente sempre querendo atingir aí um mundo melhor que eu acho que todo mundo almeja aí nas suas vidas pessoais também. Né? Eu lembro de um outro ponto também que a gente teve até em uma outra conversa recente, que você comentou que assim, o mundo hoje, a forma de pensar das pessoas eram muito determinísticas e a gente ia passar para um pensamento um pouco mais probabilístico. Desenvolve um pouco dessa ideia que eu achei fascinante. Isso é importante porque são dois grandes paradigmas da computação. Quando você fala do mundo dos sistemas atuais programáveis, é um mundo determinístico. Por quê? Porque você tem uma lógica muito bem estabelecida dentro dos programas. Se, por exemplo, uma função A igual a B, então faça C, se não, faça D. Certo? E essa regra, ela uma vez escrita num programa, ela não muda. Se você não baixa um novo aplicativo toda semana no seu celular, aquela regra vai ficar o resto da vida. Então é determinado, ou é sim ou não. É lógico, booleano, é sim ou não. Então esse é o mundo determinístico que nós achamos. Só que nós humanos não somos tão assim. Eu olho para fora aqui e vejo que está chovendo. Se você me perguntar se vai chover à noite, eu posso dizer, vai chover. Mas na prática, eu estou dando uma probabilidade que eu acho pelo meu conhecimento, olhando as nuvens e tudo mais, eu digo que vai chover, mas na verdade não deixa de ser uma probabilidade. Um sistema de inteligência artificial muito baseado em algoritmos estatísticos, probabilísticos, ele não sai com uma resposta A igual a B. Ele sai com uma resposta com os dados que eu fui treinado, que eu conheço, essas informações aqui, 82%, que é isso. E nós vamos ter que aprender a tomar decisões vendo um número chamado 82%. Mesmo que na prática é assim que a gente vive, mas a gente não está tão acostumado. Sim. Então isso vai mudar muito. Tá? 70% é bom ou não? Dependendo da situação. Por uma recomendação financeira, pode não ser uma boa probabilidade. Eu quero ter mais certeza. Eu quero ter alguma coisa, sei lá, 90% porque eu sou um cara conservador. Para um cara que arrisca, 70% já está excelente, vamos embora, entendeu? Então isso muda muito, tá? Da forma como a sociedade como um todo lida hoje com sistemas de computador. As respostas não necessariamente vão ser tão assertivas, tá? E você vai ter que aprender a lidar com isso. E isso por si só já tende a nos desenvolver um pouco mais, né? Com certeza. Infelizmente chegamos ao fim, né? O papo vai e voa, pra ficar, né? Com certeza, mas de qualquer obrigado, forma... viu, Alexandre? Muito obrigado mesmo por ter vindo. Tá joia. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela audiência. Obrigado pela participação, obrigado a você que nos assistiu esse papo aqui que é espetacular, que a gente abordou desde inteligência artificial, emprego, a família,
tudo que isso aí vai afetar e está afetando a nossa vida aqui com o Alexandre. Né? E espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Semana que vem de novo, tem mais. eu e o Arthur. Valeu, mais um, parceiro. Vamos lá. Até semana que vem. Obrigado. Obrigado.